de casa, entra lá no canal da Mikan pra se inscrever, porque tem vídeo toda semana de Game of Thrones, na época que não tem Game of Thrones, e agora na época que tem live, tem vídeo na quarta, tem vídeo na sexta, a gente tá assim enchendo de vídeo de Game of Thrones, não cala a boca, eu tô muito empolgada. E hoje a gente vai falar do 4º episódio da 7ª temporada, a gente vai falar da Caverna do Dragão, na verdade a Caverna de Pedra do Dragão, que a gente só encurtou e virou o nome de um desenho muito querido aí, por favor. Vocês lembram que a Daenerys deixou o Jon minerar o vidro de dragão lá da caverna que fica ali em pedra, e o Jon chamou a Daenerys pra ir lá dar uma olhada, vem aqui ver como é que é esse negócio, olha que bonito. E realmente bonito lá dentro da caverna. Sim, a caverna toda de vidro de dragão, ela toda revestida ali, então dá aquele brilho lindo. Só que não foi isso que o Jon quis mostrar. Ele falou, agora a gente vai ter o suficiente pra conseguir e tal. Só que ele quer mostrar, na verdade, todos os desenhos que tem ali dentro da caverna, desde tempos muito antigos. Porque resumindo, ele quis mostrar pra Daenerys que às vezes pessoas que não se gostam tanto têm que trabalhar juntas por causa de um inimigo em comum, que foi o caso dos Filhos da Floresta e dos primeiros homens. E é essa história que nós vamos contar hoje. Quando o Jon mostra os desenhos, a Daenerys até fala, os Filhos da Floresta, eles deviam estar aqui muito antes mesmo dos Starks e dos Targaryens, eles deviam estar até mesmo, talvez, antes dos homens existirem. E realmente, os Filhos da Floresta, eles existiam em Westeros desde antes dos primeiros homens chegarem. Só que nesse momento da caverna especificamente, eles estavam juntos lá. Então a gente vai explicar bonitinho. A gente só queria também esclarecer um negócio relacionado à tradução, porque em inglês eles sempre falam Children of the Forest. Na tradução nos livros ficou Filhos da Floresta. Mas a gente sabe que na série os Filhos da Floresta têm uma aparência que eles parecem mulheres, né? Sim. E aí teve gente que fica confusa, por que são filhos se eles são mulheres? Como é que é isso? É só por causa de tradução. E de qualquer maneira eles têm uma aparência diferente da dos humanos em geral, então às vezes o que a gente entende por homem e mulher pra eles não funciona necessariamente, sabe? Seria Crianças da Floresta, né? Uma tradução assim mais que não adequada. Tivesse gênero. Então, lá em Westeros, super das antigas, viviam os Filhos da Floresta, eles se conectavam com a natureza, eles têm aquela cara meio verde, cheio de folha e planta pendurado. Então eles conviviam lá muito antes de qualquer coisa existir, tinha Filhos da Floresta e gigantes. Só que aí chegaram os primeiros homens, eles chegaram, o pessoal teoriza que tinha uma conexão de terra ali na parte de Dorne e que aí os primeiros homens vieram andando, assim como as pessoas teorizam que os homens chegaram à América dessa maneira, né, pelo Estreito de Bering, ali, se não me engano, chegaram andando porque tinha gelo e tal. E aí em Westeros meio que isso, só que tinha terra, ali eles chegaram andando por Dorne e começaram a invadir. E aí os Filhos da Floresta, eles a princípio acharam de boa. Só que os primeiros homens, eles queriam fazer casas, queriam fazer coisas, começaram a cortar as árvores. E os Filhos da Floresta não curtem um desmatamento. Não, e principalmente cortar as árvores coração, que são os represeiros, aquela árvore que significa muito pra eles, inclusive uma relação de comunicação, né? Que nem o Bran, a gente fala que ele se liga na internet das árvores, é mais ou menos isso. Imagina, você corta um negócio que significa a religião, a comunicação de todo um povo. Na verdade, era de dois lados essa treta, porque os Filhos da Floresta primeiro não gostaram que eles cortaram as árvores em geral, inclusive os represeiros, que eram muito importantes. Mas aí os primeiros homens, eles acharam que os Filhos da Floresta usavam os represeiros pra espioná-los. O que faz sentido, se os dois começam a brigar, eles podem usar esses represeiros pra espionar. A gente sabe que o Bran é mó stalker, sabe da vida de todo mundo, então é a mesma e os coisa. Filhos da Floresta também tinham isso. E aí os primeiros homens começaram a deliberadamente matar as árvores coração. Eles começaram a cortar todas, só para os Filhos da Floresta não conseguirem espionar. E aí é que começou a guerra mesmo. E aí diz que essa guerra durou milhares de anos, mas é meio triste pros Filhos da Floresta, porque eles eram uma galera de boa, que vivia na paz. Eles tinham tretas com os gigantes, mas eles não eram, tipo, uma galera que tinha armas e armaduras. Eles eram, tipo, natureba, entendeu? Sim, Hippies exatamente. que viviam na floresta. Usavam a magiazinha deles e tal. E as armas deles eram principalmente de vidro de dragão, que a gente já falou no vídeo sobre vidro de dragão, que é um material que pode funcionar maravilhas contra os White Walkers e tudo, só que ele é muito frágil, ele é vidro, sabe? E contra as pessoas, às vezes, ele não funciona e tal. Então foi meio triste que muitos Filhos da Floresta foram dizimados, assim, eles mataram muita gente, mas eles tinham uma carta na manga. Então, os Filhos da Floresta, eles usavam magia, né? Eles usavam umas magias meio naturais. E aí, a história diz que eles, num ato de desespero, eles invocaram o Martelo das Águas. Ou seja, eles quiseram separar o Westeros de Essos. Como que eles fizeram isso? A gente não sabe, talvez um terremoto, talvez um tsunami, sei lá, mas de qualquer maneira eles conseguiram separar, pelo menos a história diz que eles conseguiram separar Dorne ali do resto de Essos. Então você tem aquelas ilhas que são os degraus hoje em dia, e elas eram, na verdade, parte de uma extensão de terra ali que dava pra você andar de boas. Então isso impediu de chegar mais gente, mas já tinha gente suficiente ali pra causar uma Eles já boa estavam treta. perdendo a guerra.
E aí, na série, parece que esse foi o momento que a Folha conta pro Bran que eles criaram os White Walkers, que tem aquela cena com aquele cara que fica com o olho azul, eles enfiam um vidro de dragão no coração dele. Então eu acho que deve ter sido aí, pra lutar contra os primeiros homens. Beleza, vamos criar um treco aqui, uma magia muito louca. Foi um ato de desespero, parece, pelo menos na série. Então provavelmente eles pegaram um daqueles primeiros homens e transformaram, e aí fizeram reproduções dele, clones, sei lá. Então a gente não sabe exatamente se eles queriam criar um só ou se eles queriam criar um exército. Porque pode muito bem ser que às vezes eles não tinham muita noção do que eles iam criar, e aí que o Rei da Noite tinha a capacidade de criar outros, entendeu? A partir dos bebês dos primeiros homens. Como ele criou com o Craster, pode ser que os Filhos da Floresta não tenham tido a intenção de que ele pudesse fazer isso. Só que ele podia. E a gente imagina que essa situação saiu do controle. Talvez até no começo tenha ajudado os Filhos da Floresta. A gente não sabe, por exemplo, será que os White Walkers eles sempre trabalharam contra os Filhos da Floresta? Ou em algum momento eles foram realmente uma arma? Será porque que deu assim, errado desde o começo? Criou e já deu errado? Ou criou, lutou, ajudou e daí se voltaram contra eles? É isso que a gente não sabe muita informação, porque no livro não tem isso é uma coisa da série. E pode ser que o livro tenha isso também, só que ainda não rolou, entendeu? Não rolou essa revelação. Estamos aguardando o livro aí, senhor Martin. Obrigada. Por favor. Então tá, fora os White Walkers, os Filhos da Floresta e os primeiros homens lutaram por milhares de anos, e essa linha do tempo é um pouco confusa, a gente não sabe quanto tempo exatamente. Será que a paz entre eles veio antes ou depois dos White Walkers? A gente chuta aqui que os White Walkers foram criados antes. Pra lutar contra eles. Sim. Faz mais sentido. Porque o que aconteceu depois? Um acordo de paz. Eles chamam de pacto. Eles fizeram um pacto na Ilha das Faces, eles falaram, tá bom, chega dessa merda, os Filhos da Floresta ficam com as florestas, vocês ficam lá pro norte, fica de boa, e os primeiros homens vão ficar aqui com o resto e a gente não vai mais tretar. Beleza, fechou, assinado. E aí, com o tempo, os primeiros homens, eles ficaram muito brothers dos Filhos da Floresta. Eles até adotaram a religião deles, a religião que hoje a gente chama de deuses antigos, porque tem os deuses novos, mas antes devia se chamar só religião. Só deuses. Só deuses. Então eles começaram a adorar as árvores coração que sobraram, inclusive no pacto eles falaram, não pode mais cortar árvore coração, as únicas que restam, por isso que tem poucas em Westeros, não pode cortar, deixa elas quietas. Obrigada, ok. E aí teve o período da longa noite. Como a gente falou, a gente não sabe em que ordem que as coisas aconteceram. Pode ser que o pacto tenha vindo depois, pode ser que o pacto tenha vindo antes. Só que o que teve na longa noite? Foi um período de um inverno que durou gerações. E isso é uma coisa que em Westeros todo mundo achava que era uma lenda, mas pode ter sido realmente um fato histórico. E foi quando os caminhantes brancos realmente invadiram e eles mataram geral, mataram muitos humanos. E nessa época era muito frio e muito tempo noite. Era muitas horas de noite. É aquela coisa que a gente nunca sabia se foi o ovo veio primeiro com a galinha ou a galinha veio primeiro com o ovo. Quem veio primeiro, o frio ou os White Walkers, né? Sim, será que o frio propiciou a chegada deles mais fácil ou que eles causaram o frio? Eu acho que essa temporada tá dando a entender que os White Walkers que trazem o frio. E aí, bem nessa época da longa noite, a gente tem a lenda do último herói. O que é o último herói? É uma história que corre ali no norte, de que nessa época da longa noite tava todo mundo sem esperança e eles precisavam da ajuda dos Filhos da Floresta, só que os Filhos da Floresta estavam lá escondidos nas florestas. E aí esse cara, o último herói, ele foi procurar os Filhos da Floresta lá longe, junto com 12 amigos, um cavalo, um cachorro e a espada dele. Pra que ele levou o cachorro? Essa é uma história que a velha ama, conta lá pro Bran. E diz que morreram todos os amigos dele, um por um, foram morrendo. Aí uma hora morreu o cavalo. Morreu o cachorro. Aí morreu até o cachorro. E até a espada dele ficou tão congelada que quebrou. Por isso que é o último herói, porque ele era a última esperança ali. E bem nessa hora a velha ama é interrompida e para de contar a história. Só que nos livros dá a entender que ele encontrou os Filhos da Floresta. E aí o que aconteceu? A batalha pela Alvorada. Então esse último herói e alguns dos primeiros homens se uniram com os Filhos da Floresta e fizeram o que seria a primeira patrulha da noite, porque tava de noite, né? E eles lutaram contra os White Walkers. E provavelmente foi nessa época que eles foram lá na caverna da Daenerys pintar lá, olha, a gente lutou juntos e contar um pouco do que aconteceu nessa história. Porque sim, quem ganhou, Miriam? Foram eles. Como a gente viu, os caminhantes brancos recuaram e aí provavelmente eles ficaram ou adormecidos lá nas terras de sempre inverno, que tem lá no cantinho do mapa de Westeros, ou simplesmente extintos, as pessoas não sabiam muito bem aí o que tinha acontecido. E estavam se reproduzindo até agora. A muralha foi erguida e diz que muitas das propriedades mágicas da muralha podem ter a ver com os Filhos da Floresta, eles podem ter ajudado nessa construção. E aí eles fizeram a patrulha da noite oficial pra ficar protegendo ali a muralha pra sempre, que tem até hoje. E tem até a história que a gente fala no vídeo do Vidro de Dragão, que os Filhos da Floresta, eles supriam a patrulha da noite todo ano com um pouquinho de lâminas de vidro de dragão. Então pode ser que esse material fosse minerado ali em Pedra do Dragão mesmo, sabe? Eles já minerassem lá, por isso que eles fizeram aqueles registros todos. Mas Miriam, se esse é o último herói, quem é o Azor Ahai? As pessoas Sim. podem estar confusas. Na verdade, o que acontece? A Longa Noite foi um evento que não aconteceu só em
em Westeros, aconteceu no mundo todo. E lógico que o último herói pode ser só uma figura, entendeu? Mitológica. Pode ser que ele nem tenha existido. Pode ser uma lenda, né? E as lendas vão viajando e cada lugar fica contado de um jeito. Tipo a lenda da Maria do Algodão. Em cada estado que você vai do Brasil, alguém conta... É a loira do banheiro. Tem a loira do banheiro, tem a Maria do Algodão, aí tem que dar descarga 3 vezes. Cada lugar que você vai é diferente. Mas o que a gente vê, pelo menos no Mundo de Gelo e Fogo, que é aquele livro que conta a história de Westeros e Essos e tal, eles falam de vários locais que tiveram a longa noite e como cada cultura fala disso. Então tem uns que explicam que o sol virou as costas de vergonha, tem uns que explicam, por exemplo, que uma mulher com cauda de macaco conseguiu derrotar. Então, assim, cada lugar tem o seu herói. E aí, em Ashai, eles falam especificamente do Azor Ahai, que pode ter sido o responsável por, naquela região, acabar com a longa noite. A gente não sabe exatamente se são a mesma pessoa ou não. Tem diferenças o suficiente nas lendas pra gente pensar que sejam casos diferentes. Por exemplo, o Azor Ahai tem toda aquela coisa dele ficar testando a espada e até ver a espada perfeita, esse tipo de coisa. Se você quiser saber mais sobre toda a lenda do Azor Ahai, também a gente fala um pouco do Último Herói, acho que é um dos nossos primeiros vídeos e ainda é super válido, 2 anos atrás, tá o link aqui na descrição, tudo sobre o Azor Ahai. E aí tava todo mundo de boa, matamos os White Walkers, Filhos da Floresta são amigos dos primeiros homens, a gente fez desenho na caverna, tá tudo bem, só que não, porque chegou mais gente, chegaram os Ândalos. Os Ândalos, eles vieram, eles não estavam muito querendo o papo. Tudo bem, os primeiros homens, quando eles chegaram, eles também não queriam. Então não é que os Ândalos eram muito diferentes. A diferença mesmo é que os Ândalos, eles tinham muito mais poder militar. Os Filhos da Floresta não eram páreo pra eles. E nem os primeiros homens, porque os Ândalos, eles tinham armas superiores. Então, eles chegaram, eles cortaram as árvores coração, eles acabaram com os primeiros homens e com os Filhos da Floresta. Então, ali pro sul do Gargalo, praticamente não tem mais as marcas ali dos Filhos da Floresta, não tem mais as árvores coração. E depois dessa treta também, a gente tava achando que os Filhos da Floresta estavam extintos, até o Bran chegar lá e encontrar uns deles. Mas assim, até então parecia que eles tinham sumido. Até tem gente que acredita que isso é uma lenda. Sim, que eles nem existiram. E os primeiros homens, por mais que eles não tenham sido extintos, eles ficaram muito isolados, assim. Você tem famílias com ascendência dos primeiros homens, mas eles se miscigenaram muito com os Ândalos, então os Ândalos meio que são a raça dominante em Westeros. Só no norte mais que o pessoal é mais primeiros homens, ou o pessoal de clãs e tal. E também lembrando que os Ândalos trouxeram a fé do Sete, porque tava todo mundo acreditando nos deuses, né, até então, e aí eles chegaram com a fé do Sete. Com os novos deuses. Os novos deuses, e aí a gente começou a chamar de deuses antigos, né, que é a galera que fica rezando ali no represeiro e tudo mais, e os deuses novos, que são o que a maioria de Westeros acredita, que é a fé do Sete. E outra coisa que foi legal na caverna é que eles mostraram os símbolos que a gente normalmente relaciona aí com os Filhos da Floresta e com os Caminhantes Brancos, o que é bem interessante e é uma coisa da série, e eu acho muito legal a série ter essa consistência interna. O primeiro símbolo que a gente identificou é a letra grega Theta. E aparece desde o primeiro episódio de Game of Thrones. Na primeira cena, na verdade, que é quando os caras da Patrulha da Noite encontram os cadáveres dos selvagens. Tem aquela menininha esquisita. Exatamente. E aí você pensa que é tipo sei lá, aquela coisa de sinais de alienígena, sabe? Não parece um pouco? Só que na verdade a gente viu que esse símbolo se repete ao longo da série. Por exemplo, aparece na pira da Daenerys. No final da primeira temporada, ela taca o Drogon e a Mirri Maz-Dur lá. E aquilo, por mais que não seja um formato exato, é um formato meio parecido ali que muita gente identificou como essa letra Theta. E agora aparece na caverna de novo. Na Caverna do Dragão. E outro símbolo, que foi o primeiro que eu vi que tinha um grandão assim, é o espiral. E esse espiral já tinha aparecido no começo da terceira temporada, depois daquele massacre no punho dos primeiros homens, que é onde tava cheio de neve. O pessoal da patrulha foi atacado, lembra? Aquele primeiro grande ataque. Os corpos das pessoas, meio bizarro. E os cavalos, foi horrível. E aí ele vê lá de cima, né? Acho que é o Orel que veio com a águiazinha dele, vê lá de cima, que aparece de novo depois, na cena do flashback do Bran. Que foi muito legal porque mostra quando eles estão criando o primeiro White Walker e mostra umas pedras que tinha naquele formato. Então isso é uma coisa que já vinha desde os Filhos da Floresta e foi passado pros White Walkers de uma forma bizarra. Sim. E o que isso dá a entender? Pode ser que seja uma maneira que os Filhos da Floresta tinham de conduzir energia, sabe? Tem muita gente que acredita em fluxo de energia e tal. Sim. A gente não sabe se os Filhos da Floresta usavam magia dessa forma, mas talvez essa organização fosse pra exatamente conduzir energia e fazer de um jeito que funcionasse ali a magia deles. Pode ser também uma forma de oferenda pros deuses, sei lá, que algumas religiões têm isso, ou então, quando alguém morre, você tem que comer a carne da pessoa, porque ela era mó herói e vai passar isso pra gente. Então tem várias mitologias que podem envolver esse simbolismo aí. E eu acho muito legal porque também era um sinal logo desde cedo que eles plantaram de que os Caminhantes Brancos e os Filhos da Floresta eram conectados. É lógico, não dava pra gente adivinhar logo de cara. Tem gente
gente que adivinhou. Mas é uma coisa que agora eles finalmente colocam esses sinais juntos ali na caverna. Você vê que tem espirais, você vê que tem o símbolo Theta. Então essas coisas relacionam tanto aos Filhos da Floresta quanto aos Caminhantes Brancos. O que faz sentido, já que um é criação do outro. E o que eu acho mais engraçado é que a gente fica demonizando os White Walkers, até porque, né, eles chegam matando todo mundo e tudo mais, mas eles foram criados pra quê? Pra matar humanos. Então eles só estão fazendo o job, entendeu? Eles só estão seguindo o trabalho deles. Então na verdade talvez eles não sejam tão horríveis assim. Tudo bem que eles se voltaram contra os Filhos da Floresta em algum momento, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Tem até teorias de que os Caminhantes Brancos possam ser seres conscientes e seres não tão ruins assim, e que talvez eles tenham até construído a muralha de uma maneira diplomática, sabe? Pra se separar dos humanos e não dar mais treta. Então pode ser que simplesmente os Filhos da Floresta tenham tentado mandar neles e eles tenham se rebelado e decidido matar geral. Não sabemos o que aconteceu. Mas eu pode acho ser que legal. A gente descubra depois. E eu acho legal que a gente soube mais disso na série, cara, porque nos livros ainda não tem isso. Então eu achei legal que a série tá dando essas informações aí pra gente. E uma última referência aos livros aqui é que esses desenhos, assim, nas cavernas, tem em um capítulo de The Winds of Winter, que ainda não foi lançado o livro, mas já lançaram alguns capítulos. E aí uma hora a Ariane Martel vai numas cavernas que tem marcas dos Filhos da Floresta. Então é legal ver que os caras da série estão lendo os livros, sabe? Eles estão fazendo essas referências. Não, e o Martin já deve ter contado tudo pra eles que ele queria incluir, o que era importante, o que tem a ver com os White Walkers, o que não tem. Achei muito interessante essa cena e eu espero que eles mostrem mais coisas nos próximos episódios. Queremos saber dos White Walkers. Então foi isso, gente. Coloque aí nos comentários se você tá torcendo pros White Walkers ou pro Jon Snow e seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal da Miriam, no meu canal, pra não perder nada de Game of Thrones e também de vários outros conteúdos legais que a gente sempre faz. E é nóis. Tchau, beijo.